Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este momento de adoração. Te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, de estar entoando louvores a ti, ó Pai, de estar podendo, Senhor, junto com os meus irmãos que aqui estão e junto com os meus irmãos que estão nos assistindo, Senhor, pelos mais diversos canais, te louvar, Senhor, te glorificar, bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai, nós sabemos que os dias têm sido maus, que os dias têm nos apertado, Senhor, e que em muitos lugares, Senhor, isso que nós estamos fazendo, Senhor, as pessoas não estão podendo fazer. Pai, mas nós te louvamos pela oportunidade de te louvar, de te bendizer, de te buscar, Senhor, de ter acesso às tuas escrituras, Senhor, à tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Amém. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus que tem uma galerinha aqui, viu? Porque esse tempo de quarentena tem sido um grande desafio, né? Um desafio muito grande de falar, né, para a câmera, de falar pelos meios digitais, porque para eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito comunicativa, embora tímida, eu acabo interagindo com as pessoas, né? E aqui fica uma coisa que a gente não consegue interagir muito, mas eu louvo a Deus por você que veio, né, que conseguiu vir para cultuar o Senhor presencialmente, né, mesmo diante desse cenário. E louvo a Deus também por você que está em casa, ou no carro, ou no escritório, ouvindo, vendo, mas que de alguma forma a palavra está chegando até você. Amém? Rapidamente, eu vou, assim, aceitei o desafio, né, ontem do pastor Andres, né, que não pôde estar aqui por motivo de força maior, e ele falou, Ju, se você puder, né, você puder me socorrer lá, então você deixa uma palavra preparada, você sempre tem alguma coisa na agulha, só que ontem eu não tinha nada na agulha, né? Claro, nós que somos cristãos, que a gente busca o Senhor, a gente sempre tem algo que o Senhor está tratando conosco, né? Mas daí a gente ter algo para trazer, compartilhar, tem uma distância muito grande. E depois que eu falei com ele ao telefone, eu falei, Deus, tá, mas e aí o que eu posso, né, ministrar? O que eu posso falar? Porque o Senhor tem tratado coisas, mas eu não tenho nenhuma palavra pronta. E rapidamente saltou ao meu coração o texto que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu sempre gosto de colocar um tema na mensagem, né? Que é algo que o Senhor está tratando comigo e que eu creio que vai tratar com cada um que está ouvindo essa palavra nesta noite, que é o propósito na crise ou crise no propósito. Então, nesta noite, né, se o Senhor nos permitir, e eu creio que Ele já permitiu, a gente vai estar falando sobre momentos de crise e o propósito, né? Porque na crise tem propósito, e no propósito tem crise, amém? Então eu vou convidar você que está aqui comigo, você que está em casa, abrir a palavra lá em 1 Samuel, capítulo 22, o verso 1 e 2. Todo mundo deve ter uma versão variada aí. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, que é um texto bem atual, tá? Mas você pode ler na sua versão que no final das coisas é a mesma. Amém? Todo mundo aqui abriu, todo mundo em casa aí abriu, eu não vou ouvir, mas eu creio em nome de Jesus que abriu, né? Pode estar falando aí pelo chat, né? O Estevão vai estar aí recebendo a informação, e eu vou estar lendo. Amém? Então fala assim, Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-los ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, nós já oramos, te agradecemos, mas orar nunca é demais. E nós continuamos te agradecendo pela tua palavra, Senhor, que é alimento, que é força, que é refrigério e é remédio para as nossas almas, Senhor. Pai, a tua palavra foi lida.
Mas eu peço que o Teu Espírito Santo, nesta hora, venha me conduzir, Senhor, inteiramente. E que o Teu Espírito venha tocar cada ouvinte desta palavra nesta hora, Senhor. E que a palavra venha cumprir o propósito para a qual ela está sendo liberada, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação. Pai, nesta hora que a Tua palavra entre nos lares, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, Senhor, e que haja um mover tremendo da Tua presença, Senhor, que nós venhamos ouvir testemunho, Senhor, do que o Senhor operou, em nome de Jesus, e nós já Te rendemos glória, louvor, adoração, Senhor, não a nós nenhuma glória, Pai, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui pode sentar. Eu vou ler de novo. Fala assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-los ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Numa outra versão, ele traz que Davi se refugiou na caverna de Adulão, né? Diferente de se escondeu, mas se refugiou, que na prática da mesma coisa. E fala que os homens que se achavam em aperto, que lá com ele se ajuntaram, homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os homens, e todos amargurados de espírito. Amém? Então, a história de Davi é uma história muito conhecida de todos nós, né? Desde as crianças até os adultos, é uma história que todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu de várias formas, né, dando ênfase a uma coisa ou outra, mas a história de Davi é uma história que sempre tem preciosidades para nós, né, e é isso que o Senhor vai tratar conosco nesta noite. Só para dar uma introdução, contextualizar, Davi ele foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. Ele sucederia Saul. Né? Saul acabou desagradando o Senhor de muitas formas, fazendo o que era mal, se perdeu na caminhada, e Davi foi escolhido para suceder. Né? Então, Davi era um homem escolhido por Deus, ele era reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Só que mesmo um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele estava vivendo um momento difícil da vida dele. Um dos, né? E aqui ele estava vivendo um momento de caverna. Então, se a gente for imaginar uma pessoa que se refugiou, que se escondeu numa caverna, não é uma pessoa que está feliz, né? A gente sabe que as pessoas fazem turismo para conhecer cavernas no Brasil e mundo afora, e aí é um momento de alegria, mas assim, no contexto em que Davi estava, ele não estava feliz. É mais ou menos o que a gente está sentindo, né? Nós estamos refugiados e escondidos nas nossas cavernas. Né? Alguns numa bate-caverna, bem escondido, que não sai nem para comprar pão, né? Ilumina lá o traz-pão, mas não sai. Então, muitas pessoas se esconderam neste tempo por medo. E Davi, ele se escondeu na caverna por medo. Possivelmente, a Bíblia, neste texto, ela não fala, ele estava aflito, angustiado, temendo pela sua vida, porque Saul já tinha tentado algumas vezes contra a vida dele de várias formas, né, e o Senhor livrou, mas ele estava ali achando que tinha chegado o fim para ele. Ele falou, olha, se eu sair da caverna, Saul certamente vai me matar, porque ele é poderoso, ele tem muitas pessoas, ele é rei. Então, como que eu vou me esconder, como que eu vou fugir do rei? Né? Porque tem muitas pessoas, a trabalho dele. Então, eu creio, fazendo uma leitura de toda a situação, que neste momento Davi se questionou até acerca do propósito dele, né? Se questionou acerca do que estava acontecendo. A Bíblia não fala, mas talvez ele chegou até a falar, Deus, o Senhor me escolheu mesmo? Porque eu acho que eu estou ficando com dúvida. Né? Porque a situação está muito pesada. Luta em cima de luta, perseguição em cima de perseguição, eu não estou entendendo. Né? E, às vezes, nós, que somos os escolhidos do Senhor, o Senhor escolheu cada um de nós, e a gente está passando por lutas e fala, Deus, o que é isso? Eu não sou teu filho? O Senhor não me escolheu? Será que tem alguma coisa errada na minha vida, porque eu estou passando por esse momento de prova, que parece um momento de prova sem fim? Né? Então, Davi olhava, e a sua realidade não condizia com a promessa que Deus tinha feito para ele. Né, com o que Deus tinha feito com ele alguns anos atrás. De repente, aquela promessa, aquele chamado, parecia que tinha virado fumaça. Saul ainda continuava rei,
e perseguindo e tentando a todo custo contra a vida de Davi. Então, Davi, ele tinha 2 cenários que eram muito contrapostos, assim, eram totalmente opostos. Ele tinha, de um lado, uma promessa, que ele seria o rei, o próximo rei de Israel. Ele tinha uma ameaça de morte que batia na porta dele constantemente. Todos os dias, era como se Saul respirasse morte para Davi, né? E quantos de nós, fazendo uma reflexão, nós não temos promessas, palavras liberadas do Senhor, e neste momento que nós estamos vivendo, falar, acho que acabou tudo. Acho que Deus prometeu tanta coisa e agora acabou, porque a minha realidade está falando uma coisa, e por mais que eu tente viver por fé, que eu tente andar por fé, a minha realidade não está deixando, porque a morte está assolando, a morte está batendo a porta, a dificuldade, a dor, o desespero, o desemprego está gritando, ele pode chegar a qualquer momento, mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que eu estou no ano da multiplicação. Eu tenho uma promessa que esse ano seria o ano que eu colheria muito. Mas Deus, cadê? Eu não estou vendo. Então eu acredito que Davi, por mais que fosse um homem de Deus, um homem cheio de Deus, um homem segundo o coração de Deus, neste momento de caverna ele falou, peraí, tem alguma coisa errada, né? A minha promessa não está condizendo com aquilo que o Senhor prometeu para mim, né? E Davi conhecia o propósito, ele sabia que ele tinha sido chamado para ser rei. Nós, muitas vezes, conhecemos o nosso propósito, mas no momento de luta, no momento de dor, no momento de caverna, a gente questiona. A gente acaba pensando, fala, Deus, será que é isso mesmo? Será que aquela palavra que eu recebi é isso mesmo? Será que aquilo que o Senhor falou anos atrás é isso mesmo? Eu acho que eu fiquei doido. Eu acho que eu inventei, eu acho que eu imaginei. Então, embora a Bíblia não fale, a gente pode fazer uma leitura assim, porque o momento de caverna ali era angustiante. E houve questionamentos. Se a gente for para a cronologia de Davi, a gente vai ver que, desde a unção até o momento de caverna, muitas coisas boas aconteceram na vida dele. Muitas coisas que viriam confirmar o seu chamado. Muitas coisas que dariam a certeza que Deus era com ele, né? Ele foi ungido, contrariando até a expectativa do seu pai e do profeta e dos seus irmãos. Porque quando o profeta chegou lá, ele queria ungir os bonitões, os modelos, né? E Davi era franzino, Davi cuidava de ovelha, e o pai nem fez questão dele. Né? E Deus não olha para a aparência, chamou. Então, a unção dele já foi algo que contrariou toda a lógica humana. Né? Um homem que não era experimentado na batalha, um homem que não tinha, via de regra, experiência em exércitos, mas foi escolhido um futuro rei do povo escolhido. Então, já começou por aí. Davi, caminhando um pouco mais, ele derrotou um gigante. Né? Ele tinha vencido ursos, ele tinha vencido leão, ele apacentava muito bem as ovelhas, eu acho que ele era um excelente pastor, mas, quando houve possibilidade ali, ele se apresentou em nome do Senhor dos Exércitos, ele foi e derrotou o gigante. Mais um ganho na vida de Davi. Né? O Senhor foi tão bom e foi tão confirmando o chamado de Davi, a escolha de Davi como novo rei, que o melhor amigo dele foi Jonatas, o filho de Saul, o possível sucessor do trono numa sucessão baseada em família. Ele era o sucessor. E Jonatas fez uma aliança de alma com ele, uma aliança profunda, uma amizade ali que foi inquebrável. Jonatas se colocou contra o seu pai em favor de Davi. Olha a profundidade. E tem um fato curioso, que quando Jonatas selou a aliança com Davi, ele deu os seus pertences para ele, o manto, algumas versões está a capa, lá em 1 Samuel 18, deu o manto, deu a armadura, deu a espada, deu o arco e deu o cinturão. Cada item desse tem uma simbologia espiritual, que representava o quê? Aliança, proteção, segurança, ou seja, Jonatas falou assim, olha, você não está sozinho nessa batalha. Né? Então, olha que tremendo. A Bíblia fala, e se eu desafio você ler,
de 1 Samuel 16 até o 22, você vai ver que, por muitas vezes, Davi, ele obtinha muitos êxitos, né? Em tudo que ele fazia, ele prosperava, a Bíblia fala, né? As guerras que ele entrava, ele vencia. Saul falava, vai lá e mata 100, traz 100 prepúcios, ele trazia 200. Então, ele era muito bom no que ele fazia, né? A Bíblia fala que o Senhor estava com ele, que Davi era cheio do Espírito Santo, e que cada dia mais ele caía na graça do povo. Gente, isso é fantástico, né? Não é uma coisa que confirma o chamado e fala, realmente eu sou escolhido? Então, a gente imagina que uma vez que nós somos escolhidos, que nós vivemos o propósito do Senhor e que nós estamos caminhando neste propósito, que tudo vai sempre dar certo. Não é verdade? Mas não é assim. Nem sempre será vitória, e o caminho será pedregoso. Né? Nós teremos dificuldades na caminhada, porque é a dificuldade que faz desenrolar um propósito. Né? Continuando olhando para a vida de Davi, havia no encalço dele um Saul cada vez mais enraivecido, tramando cada dia sua morte. E muitos dos ataques de Saul contra Davi, a Bíblia fala que foi permissão do Senhor. Né? Quando o espírito mau atormentava atormentava Saul, era por permissão do Senhor. Né? Então, o Senhor estava trabalhando Davi de muitas formas. Davi não seria qualquer rei. Davi seria o rei de Israel, o povo escolhido de Deus, onde muitas nações olhavam e queriam destruir. Então, ele não podia ser um rei frouxo. Ele não podia ser um rei fraco. Ele não podia ser um rei sem estruturas bem fincadas. Ele não podia ser um rei sem raízes no Senhor. Então, ele não podia se levantar de qualquer jeito. Né? De todas as formas, nós vimos Deus livrar Davi das mãos de Saul. Mas o dia da caverna chegou. Né? Chega o dia que, às vezes, a gente não entende os desígnios do Senhor. A gente para e fala, como eu falei no começo, não estou entendendo nada. Eu acho que eu não estou mais nem no propósito, eu acho que eu saí do propósito. É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema que surge, que eu já nem sei mais. Né? Você sonda a sua vida, eu estou em santidade, eu busco o Senhor, eu ando uma vida de retidão, mas é tanta luta que eu falo, Deus, eu acho que se nessa altura eu tivesse matado, eu já estaria confessando, porque eu não aguento mais viver em luta. Né? E você sonda a sua vida, não se achava erro em Davi. Se você olhar esses capítulos, até esse capítulo, você não achava dolo nele. Você achava um homem temente ao Senhor, submisso a Saul, porque ele obedecia às ordens de Saul, ele se colocava à disposição, então não havia rebeldia nele. Mas havia uma crise. Havia uma crise para preparar ele para o propósito que o Senhor tinha. Né? Há momentos da nossa vida que nós temos tanta luta externa, que a gente fala, gente, eu acho que o inferno mais um pouco se levantou. Né? Mas eu acredito que, neste momento de caverna, as lutas externas eram grandes, mas as internas de Davi eram muito maiores. E assim é conosco. Né? Às vezes a gente está enfrentando aí o corona, a gente está enfrentando as situações da vida, tem tanta luta externa, mas tem tanta luta interna. A nossa alma está se debatendo dia e noite, falando, Deus, onde o Senhor está? Por que eu não consigo ouvir a sua voz? Por que eu não consigo uma direção? Né? E nisso a gente acaba, às vezes, vacilando em perseverar no propósito que o Senhor tem para nós. Agora é fato, e não é um jargão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aqui na igreja nós temos como hábito, né, falar, é o lema, né, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas quantos de nós podemos estar agora, neste momento, a gente aqui, você que está aí assistindo nas mídias, né, no momento de caverna. Eu confesso para você que este tempo de quarentena, para mim, tem sido complicado. Muitas vezes eu tenho umas coisas com Deus, eu falo, Deus, e aí? Eu não estou entendendo. Deus, era tanta coisa que tinha planejado, era tanta coisa que o Senhor ministrou, que o Senhor derramou na minha vida, que o Senhor fez, mas e aí? Né? Não foram poucos os dias nessa quarentena que eu me peguei temerosa, né, angustiada. Tem muitos que estão desempregados, né, e isso já é uma angústia profunda, ainda mais para quem tem que conduzir uma casa. Né, graças a Deus, o meu emprego está né,
preservar, em nome de Jesus, que continue. Mas quantas pessoas não estão e já estão num momento de caverna terrível, sem saber para onde vão? Aflitos, doentes, muitas pessoas com entes queridos que já contraíram este mal, outros que não, mas temendo o mal. As pessoas adoecendo fisicamente, mas mentalmente. Né? Diz que os números de ansiosos e depressivos duplicaram, que o número é assim, assustador, suicídio. Né? Então, o mundo está numa grande caverna. E eu vou falar para vocês, Deus permitiu essa grande caverna. E Deus tem um propósito nessa grande caverna. Né? Nós sairemos da caverna em nome de Jesus, mas nós não podemos sair dessa caverna que nós nos encontramos da mesma forma. Certamente Davi entrou de uma forma na caverna, mas ele não saiu igual. Ele saiu mais enraizado no Senhor. Né? Ele saiu mais forte, mais fortalecido, ele saiu mais convicto daquilo que o Senhor tinha na vida dele. Ele saiu mais santo. Ele saiu amando mais o Senhor. E é isso que precisa acontecer conosco neste tempo de caverna que nós estamos. Se nós saímos da caverna sem ter se aproximado 1 centímetro a mais do Senhor, não valeu a pena. Então, essa caverna ela tem que ter um propósito maior que o nosso propósito, que é transformar a nossa vida, curar as nossas dores e nos aproximar do Senhor. Mas só vai transformar a nossa vida, só vai curar as nossas dores se nós nos aproximarmos do Senhor. Né? Então, nós precisamos despertar, ter em mente que Deus tem um propósito para cada um de nós e o propósito vai se cumprir. Queira o inimigo ou não, trabalhe o inimigo ou não, pessoas usadas pelo inimigo ou não, o propósito vai se cumprir, independente dos Saús que se levantam. Aquilo que Deus determinou para a nossa vida no primeiro dia onde nós somos gerados, desde antes da fundação do mundo, vai se cumprir. E nós não podemos permitir que o inimigo venha roubar isso de nós, trazendo confusão. E eu desafio você que não conhece o seu propósito, você que não encontrou o seu propósito no Senhor, que ainda fica meio balançando, para buscar. Aproveite esse tempo de quarentena para falar, Senhor, qual é o meu propósito? Para que o Senhor me colocou na terra? O Senhor me deu dons, talentos, habilidades, o Senhor me chamou, o Senhor me tirou do império das trevas, me trouxe para a maravilhosa luz. Para quê? Eu quero cumprir o propósito. E o Senhor vai revelar, e o Senhor vai te direcionar, mas esteja preparado para ser preparado para o propósito. Porque não é bolinho, gente, mas vale a pena. Vale a pena viver e cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. E que no desenrolar do propósito, nós teremos crise. Isso é um fato, não vou mentir para você. Né? Propósito e crise, elas andam junto, mas para um bem comum, para uma finalidade. E as crises, ela tem propósito. Né? Nada que acontece em nossa vida sai do controle de Deus e tudo vem para nos forjar. Resta saber qual é o nosso comportamento diante de uma crise. Né? As crises não são para nos matar, né? Mas são para nos afinar, para nos alinhar, para nos lapidar. É como o fogo que vem refinar o ouro, que vem purificar. O que o fogo vem fazer no ouro? Vem dar aquela lapidada para deixar o ouro inteiro, valendo o que o ouro vale. Né, para purificar o ouro, para tirar aquilo que é sujo, para tirar aquilo que não é ouro. Então, as crises elas são exatamente assim. O problema está na resposta que nós damos no meio da crise. Qual é a resposta que nós temos dado para o Senhor neste tempo de crise, nesse tempo de dificuldade? Né? Não precisa responder, mas faça essa reflexão para você. Né? E ouse perguntar, Senhor, essa resposta que eu estou te dando no meio desta crise, tem agradado o teu espírito? Tem me aproximado de ti? Ou tem me deixado igual o povo no deserto, dando volta, dando volta, dando volta, e eu não entro naquilo que o Senhor estabeleceu para mim? Né? Nós precisamos ter em mente também que há pérolas na crise, e que essas pérolas elas vão enriquecer o nosso propósito. Quando a gente está em crise, as nossas fraquezas são expostas, mas não para vergonha, mas para transformação. Mas a crise também, ela revela habilidades. Quantos de nós que estamos aqui, ou quantos de nós que estamos assistindo por meio das mídias, neste tempo de dificuldade se descobriu uma habilidade manual,
se descobriu uma habilidade intelectual, se descobriu uma habilidade culinária. Muitas pessoas que perderam emprego se descobriram vendendo doce, vendendo qualquer coisa, mas vendendo, se descobriram um ótimo vendedor, né? Então, assim, as crises, as dificuldades, elas vêm revelar aquilo que é bom em nós também. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sensíveis, porque o Senhor nos dotou. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Então, imagina uma colcha sendo tecida cuidadosamente, detalhe por detalhe, ponto por ponto, pano por pano. E foi assim que Ele fez conosco. Então, Ele nos dotou. Só que as dificuldades, muitas vezes, vêm nos cegar. Vêm esconder de nós aquilo que é bom. E nós ficamos patinando, pedindo que o Senhor nos abençoe, mas Ele já nos abençoou. Ele já liberou desde quando teceu a gente no ventre da nossa mãe. Né? E nós simplesmente não enxergamos. Então, este momento de crise, de caverna, aproveite para conhecer suas habilidades, coisas que você não conhecia. A crise nos torna mais fortes. Né? Dificilmente a crise nos faz ficar mais fraco. Se você está numa crise mais fraca, meu irmão, corre para buscar o Senhor, porque dificilmente você vai sair da crise. Então, aproveita a crise para ficar forte, né? Porque a crise faz isso conosco. Ela nos forja. A crise nos concede oportunidades preciosas, né? Elas testam os nossos alicerces, a nossa base, nosso fundamento, aonde a nossa fé está repousada. A crise, ela faz isso, né? Como eu falei, nesse tempo de quarentena, eu sou uma pessoa que me analiso muito e me avalio muito. Nesse tempo de quarentena, eu tenho me avaliado algumas questões, algumas coisas que saíam da minha boca. Né? O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. Mas eu vivo essa verdade que o Senhor é bom? O Senhor me ama, mas eu vivo essa verdade que o Senhor me ama? Ou eu só leio e repito como um papagaio, mas eu não vivo esse amor? Então, as crises, ela vem testar mesmo o quanto nós estamos arraigados nesse amor. O quanto nós estamos alicerçados na fé e na bondade que a gente proclama. Porque é fácil cantar, é fácil pregar. É fácil eu colocar uma palavra lá no Facebook, que Deus é bom. Mas só o Senhor sabe onde está repousado a minha confiança, a minha esperança e a minha fé. Então, as crises, elas vêm testar isso. Não para nos reprovar. Porque a crise não vem para reprovar, mas a crise vem para nos aprovar. Então, sejamos aprovados. As crises, elas produzem amadurecimento em nós. Né? E tem uma frase que eu gosto muito, que fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? E é uma grande verdade, poderia até estar na Bíblia, né? Mas se a gente pesquisar, alguém tirou da Bíblia. Num outro contexto, mas tirou. Porque, assim, mar tranquilo não faz marinheiro. Né? Quem é que vai aprender a navegar se não tem vento contrário? Como que você vai aprender a conduzir uma vela, a conduzir um barco, uma embarcação, qualquer que seja, se o mar está tranquilo? Então, as crises, ela vem para nos treinar. Né? Como que eu vou poder falar de cura se eu não fui curado? É falso, é vazio, é hipócrita. Claro que tem coisas que o Senhor vai ministrar através da nossa vida, e é a palavra dEle. E a palavra dEle não precisa de mais nada. Mas no dia a dia aí, para nós cumprirmos o nosso propósito, nós temos que ter vivência daquilo que nós estamos falando. Senão é tudo vazio. Amém, gente? Estou acabando. Falta só mais umas 2 horas. Brincadeira. Davi foi chamado para ser rei. Este era o propósito de Davi, ser rei. Ser rei. Saul foi uma amostra. Porque, certamente, assim que Davi assumisse o trono, viriam outros reis. Você acha que poucas pessoas queriam pelejar contra Israel? Então, Saul foi uma amostra complicada, né? Uma amostra daquela de remédio bem ruim, né? Que a gente toma e fala, que remédio ruim, né? Mas necessário para curar. Então, Saul foi uma amostra do que ele enfrentaria. Para a gente ter uma noção, segundo os estudos, Davi foi ungido lá, foi derramado óleo na cabeça dele quando ele tinha por volta dos 17 anos. Né? Então, ele foi ungido, quando Deus foi lá e o escolheu. Com 20 anos, ele enfrentou Golias. Então, quer dizer, ele foi preparado até os 17 anos para uma etapa, né? No pasto, com as ovelhas, com o leão, com o urso, com os irmãos, porque, olha,
eu fico imaginando a luta que Davi tinha com os irmãos, né? Porque se a gente vê os relatos aí de 1 Samuel, do 16, 17 em diante, a gente vê que os irmãos dele não tratavam ele com muito amor, né? Nem o pai, porque o pai, no momento da unção lá, nem considerou que ele pudesse ser o escolhido. Então, ele foi preparado e teve crises, até que chegou Deus e falou, olha, eu te escolhi. Dos 17 ao 20, ele teve mais um pouco de preparo para cuidar dos gigantes. E é assim, derrotar o gigante. E é assim, Deus nos prepara para o propósito que Ele estabelece sobre a nossa vida. E foi assim com Davi. Se Davi tivesse reinado logo após a unção, aos 17 anos, Davi teria chegado onde? Se, bem trabalhado pelo Senhor, ele já cometeu algumas besteirinhas pós-caverna e até o fim da sua vida, né, que isso fica para um outro dia, mas imagina com a imaturidade, imagina sem raiz. Então, Deus não vai nos levar para cumprir propósitos sem que as nossas raízes estejam firmadas. Então, nós sempre teremos propósitos a descobrir na crise. E sempre teremos crise no desenrolar do propósito, é bíblico. Então, Deus, nesta noite, Ele está nos dando um alerta. Não pare na crise, né? E o que me chama a atenção nesse texto de 1 Samuel, e eu vou convidar vocês para lerem de novo lá, se não está aberto, abra de novo, em 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Eu vou ler, fala, Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Que mistério, né? O homem está lá na caverna, injuriado com a vida, temendo a morte, né? Possivelmente derramando o coração diante de Deus, de repente chega a família. Aí eu acho que ele pensa, não posso ter um momento de sossego? É mais ou menos como a gente está na quarentena, né? A gente está lá, às vezes, angustiado, fala, aí chega a família, não posso ter um momento de sossego, eu com o papai aqui. Aí chega, às vezes, alguns amigos que não estão respeitando a quarentena. Não é o nosso caso, né? Estou falando num caso do povo aí que não está preocupado com a quarentena, né? Então, chega lá e ele fala, gente, mas eu estou aqui precisando do Senhor, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou deprimido, eu estou com medo. E chegou todo esse povo aqui para fazer o quê? Então, nós vemos aqui na caverna que Deus continua trabalhando para que Davi venha desenvolver o seu propósito. Por quê? Porque ele não seria rei, ele não seria líder. O líder, o rei, não vai lidar com todo tipo de pessoa, não vai ter que resolver qualquer tipo de problema ou todos os problemas ao mesmo tempo. Quem é líder aqui, o pastor Oswaldo, quem é líder aí e sabe, às vezes é todos os problemas de uma vez. Não vem 400, mas se vier 4 já dá um trabalho, né, pastor? Entendeu? Porque eles enxergam uma pessoa que tem a solução. Gente, a unção do Senhor é como uma candeia em cima da mesa. Não dá para esconder. E Davi era esse homem. Ele podia estar amargurado de espírito, sim. Ele podia estar cansado, sim. Ele podia estar com medo, sim. Mas ele era um homem cheio de Deus. Ele era um homem escolhido. O óleo desceu sobre a cabeça dele. Então, eu acredito que as pessoas viram ali algo e falaram, vamos lá, que de alguma forma Davi vai resolver o nosso problema, porque ele já matou o urso, ele já enfrentou o leão, ele já se livrou de Saul algumas vezes, né? Ele já venceu muitas batalhas, Filisteu já era, como é que fala? Já apanhavam bastante dele, freguês, né, na linguagem aí futebolês. Então, os filisteus já eram fregueses de Davi, né? Não tinha uma batalha que Davi perdia. Então, acho que quando aqueles homens souberam, porque deviam ter ficado sabendo que Davi estava lá, falou, não, eu vou para lá, porque esse homem vai ter um jeito para a minha vida, né? Então, eu acredito que Davi nem teve tempo muito de curtir a solidão dele ali, porque logo chegou o trabalho. Então, na caverna, Deus permite a gente ficar ali, rolando, chorando, tendo medo, buscando a Ele, mas vai ter um tempo que a gente vai ter que levantar. E o nosso propósito continua, não para.
enquanto nós estivermos respirando, o nosso propósito está desenrolando. Então, agora já não era mais Davi somente, né, mas tinha a família dele, que possivelmente também estava angustiada, possivelmente também estava temerosa, e os 400 homens destruídos, como a Bíblia fala. Né? Então, dessa segunda parte do texto, especificamente do verso 2, eu quero trazer algumas verdades. Que o nosso propósito, ele sempre nos acompanha. Davi foi chamado para liderar, reinar sobre um povo, e ali tinha um povo para ele conduzir. Tinha um povo para ele ajudar, né? Que as nossas dores são lícitas, que as nossas dores são reais, que elas existem, né? Que às vezes o que é pequeno para mim não é pequeno para você, e vice-versa, né? Mas que uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma vez que nós vivemos para o Senhor, servindo ao Senhor, o nosso propósito deve ser maior que a nossa dor. Então, Davi teve que olhar ali e falou, eu não posso mais ficar chorando, porque tem um povo que precisa de mim. E futuramente tem um povo maior que vai precisar de mim. Então, eu vou ter que levantar, sacudir a poeira e liderar estes homens aí para que eles encontrem um rumo, para que eles encontrem uma direção. Que nós, neste momento de caverna, nós podemos estar chorando, sim, que nós podemos estar com medo, com dor, com dificuldade, né? Não é isso, nós não temos que suprimir a nossa dor, mas nós temos que resolver no Senhor. Mas se o Senhor não nos mandou parar, não pare. Você pode descansar, você pode, às vezes, no Senhor você pode dar uma desacelerada, mas não pare, porque existe um propósito sendo desenrolado. Né? Então, e os únicos que podem atrasar as bênçãos e os propósitos somos nós mesmos, né? Porque Deus não se atrasa. Amém? Procure em meio às crises que você está vivendo as pérolas, porque literalmente pérolas são produzidas no sofrimento. E quem conhece a história da pérola sabe, né? Que uma dor, uma fissura na ostra produz uma pérola. E a pérola é algo de grande valor, né? Então, as crises elas produzem. E que nem tudo que nós enfrentamos, ou a maioria do que nós enfrentamos, não é do diabo. E às vezes Deus permite que o diabo nos toque, porque o diabo ele é criatura. E ele só vai até onde Deus permite. E nem tudo que nós enfrentamos é do diabo. Não adianta ficar, às vezes, sai demônio, sai demônio, sai demônio, porque às vezes o demônio é a própria pessoa que não quer se converter, que não quer se colocar corretamente diante do Senhor, não quer buscar ao Senhor. Prefere buscar subterfúgios, prefere buscar paliativos, prefere buscar coisas fora da Bíblia, e aí está ali, está brigando com o diabo. O diabo fala, não tem nada a ver com isso. Né? Porque nós somos os nossos maiores travadores de propósito. Nós somos as pessoas que mais podem impedir a bênção de Deus na nossa vida. Né? Então, quando você estiver no meio de uma crise, peça para Deus o discernimento, Senhor, o que está acontecendo? Quem está me assolando? O que está acontecendo? Esse tratar é do Senhor? Ou é uma assolação do inimigo? Se me der uma assolação do inimigo, me dá estratégia para mandar embora. O que eu tenho que consertar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que orar. Mas se é o Senhor, me ajuda a entender e passar. Amém? Nós precisamos discernir o tempo de prova também e de caverna. A caverna não é o lugar de morrer. Davi não morreu na caverna. Né? Davi não teve muito tempo para ficar sozinho. Precisou se levantar e cumprir o propósito, mesmo na caverna. Davi assumiu o trono só com 30 anos de idade. Então, dos 17 aos 30 teve chão. Teve muita crise. Aqui eu fui só até uma parte, até a caverna. Tem muito mais coisa. Né? Tem coisas que Davi fez e precisou consertar também. Né? Então, por toda a história de Davi, nós vemos lutas, adversidades, mas Deus cumpriu o propósito. Davi reinou por 40 anos, entre o período de Israel e Judá. Né? Então, a gente pode ver aqui, entender que a adversidade, a dificuldade, a crise não parou Davi, mas levou ele a cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele. E nós precisamos estar muito atentos, né, que o tempo de caverna, ele também é um tempo onde Deus vai nos levar a produzir para Ele, a produzir para o reino, a produzir coisas que serão eternas, que a traça, a ferrugem não vai poder consumir, destruir, corroer. São coisas eternas. Muitos salmos que foram escritos por Davi. Alguém que
foi chamado segundo o coração de Deus. Então, se a gente olha os salmos escritos por Davi, a gente vai ver que não tem murmuração. Não tem. Ai, Deus, por que isso? Não tem. Não tem reclamação de Deus, mas tem reclamação para Deus. Deus, por que isso? Deus, olha, os inimigos estão me perseguindo. Deus, olha como eu estou sendo afrontado. Deus, olha como a morte está o meu encalço. Então, a gente vai ver que ele sempre levava para Deus. E ele sempre começava e terminava, ou começava ou terminava, declarando, Senhor, mas apesar de todo este quadro que eu estou vivendo, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza, eu me refugio no Senhor, a minha alma descansa em Ti, só em Ti eu encontro esperança, só em Ti eu espero, porque só em Ti vem o meu socorro, só o Senhor é meu abrigo, só o Senhor é a minha vitória, só o Senhor é a minha bandeira, e por aí vai. Então nós vemos um homem que, em meio à crise, ele sabia louvar, e ele sabia adorar, e ele sabia guerrear. Davi era um guerreiro, mas um guerreiro adorador. Essa é a nossa diferença. Às vezes a gente fica lutando, brigando com o inimigo. Sai em nome de Jesus, sai. Quando a gente tem que adorar, vamos adorar. Eu vou derramar a minha alma diante do Senhor? Vou. Senhor, está doendo. Senhor, essa caverna aqui parece que não tem fim. Senhor, eu sequer vejo a luz do dia nessa caverna. Senhor, mas a minha esperança está em Ti. A minha confiança está em Ti. E pesquisando, eu cheguei, não sei se tem mais, né, eu não consegui pesquisar, porque foi ontem à noite que eu fui desafiada, eu acabei não conseguindo me aprofundar muito nisso, mas eu localizei 2 salmos que foram escritos durante a caverna. Não se sabe precisamente se foi na caverna de Adulão, porque foram 2 cavernas que Davi, né, enfrentou aí na caminhada dele, onde a Bíblia registra, mas tudo indica que o Salmo 142 foi escrito na caverna de Adulão, tá? Pelos historiadores. E se você quiser abrir, pode abrir, né? Mas eu vou estar lendo aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Que fala assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nem um lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E aí ele termina falando, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem este bem. Então, trazendo para os nossos dias, hoje, embora muitos estejam enfiados nas suas casas, né, escondidos nas suas casas, e pode ser uma caverna aí simbólica, muitos estão numa caverna da alma. Muitos estão com as suas almas encarceradas pelo medo, pela dor, pela dúvida, pelo desemprego, pela dificuldade financeira, pela doença, pelas doenças da mente. Então, há muitas pessoas que estão na caverna, com a sua alma encarcerada. E aqui Davi provavelmente estava com a alma encarcerada, com muito medo do que ele esperava pós-caverna, né? E aí ele faz aqui toda uma oração, derramando o coração diante do Senhor, falando, Senhor, olha, ninguém me vê, né, ninguém se interessa por mim, até então acho que ele não estava com os 400 ainda na caverna, ele ainda estava podendo clamar sossegado diante de Deus, mas ele fala, Senhor, a Ti eu clamo, porque o Senhor é o meu refúgio, né? No caminho que eu ando, me ocultam a armadilha. Então ele fala, eu derramo a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Então muitas vezes nós estamos na caverna, com a alma no cárcere, e o que a gente faz? Chora, posta no Facebook, reclama da vida, briga com Deus. Não fazemos nada produtivo. E aqui Davi foi para o único que poderia resolver o problema dele. Senhor, tira minha alma do cárcere. Senhor, eu sei que eu posso sair dessa caverna a qualquer momento, porque o Senhor pode me tirar, né, parafraseando ele, mas se a minha alma não sair do cárcere, eu vou viver atormentado lá fora. Eu vou viver amedrontado, eu vou viver achando que
que qualquer sombra é Saul querendo me matar. Né? Então, mais do que da caverna física, que nesse momento ele precisa sair da caverna da que a alma dele entrou. Então ele fala, tira minha alma do cárcere. Então nós precisamos entender que as crises vão existir, ponto. Queira a gente ou não, goste a gente ou não, esteja a gente preparado ou não, mas as crises elas vão e vêm, e nós precisamos estar aptos a enfrentar as crises. As batalhas são reais, né? Tem gente que fala assim, eu não quero ser intercessor porque eu não quero ir para a guerra. Amigo, querido, querida, você levantou a mão, você aceitou Jesus, bem-vindo ao exército de Jeová. Não tem jeito, é uma guerra pela vida. O Senhor guerreia as nossas guerras? Guerreia. O Senhor vai à frente nas batalhas? Mas cada um de nós precisamos guerrear. Cada um de nós precisamos levantar a espada e guerrear. Cada um de nós precisa diariamente revestir da armadura e guerrear. Gente, se Deus não tivesse pensado no que nós estaríamos numa batalha, Ele teria dado uma armadura para nós, Ele teria dado pijama. Olha, não tem como, Ele deu uma armadura para quê? Para nós ficarmos firmes, resistindo às ciladas do diabo. É isso que a Bíblia fala. Então, as batalhas, elas são reais. Eu posso levantar, enfrentar, buscar no Senhor estratégia para vencer, ou eu posso ser consumido pela batalha. As dores são inevitáveis, mas o Senhor é o bálsamo que cura. O Senhor é o bálsamo que sara. A palavra dele traz cura. Então, as dores existem, mas elas serão curadas. E há uma promessa para nós, ainda que a gente carregue dor na existência, há uma promessa que um dia não haverá mais choro, mais dor, mais choro, mais morte, não haverá mais nada. Amém? E que o propósito vai se cumprir. Então, quando as cavernas da vida vierem, elas virão em oração, clamor, derramando diante da sua presença, nós teremos que agir, né? Mas nós não podemos parar. A caverna, assim como o deserto, e a caverna pode estar no meio de um deserto, né, ela é uma etapa só, ela não é parada. Ela não é, parada final. Ela é só um pit stop que a gente faz para ganhar um fôlego e para continuar. E ela não é um fim. Mesmo na caverna, a nossa vida está sendo lapidada para que o nosso propósito se cumpra, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Né? Como eu falei no início, a humanidade está vivendo um tempo de caverna, de escuridão, medo e tormento. Então, mais um salmo que provavelmente foi escrito num tempo de caverna. Eu vou ler só o texto 1, né, o verso 1 do Salmo 57, que fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Então, não pedimos este tempo de caverna, mas foi necessário. Aprove o Senhor que vivêssemos este tempo. E eu entendo, como muitos pregadores têm falado, como muita gente tem tido a direção, que este tempo de caverna é um tempo que Deus permitiu para que nós nos aproximássemos dele, para que nós fôssemos santificados, né, para que a noiva fosse ainda mais adornada para o grande dia que virá, porque Jesus virá. Entendam ou não, queiram ou não, acreditem ou não, Jesus virá. E eu quero estar pronta. Então eu tenho orado, Deus, santifica a minha vida. Cura a minha vida. Se tem alguma coisa lá dentro ainda, arranca pela raiz. Porque eu não quero ficar fora do grande dia. Eu não quero ficar fora das bodas. Eu não quero ficar fora de encontrar com o meu noivo amado, que é Jesus. Amém? Mais algumas... Eu vou deixar 3 perguntas aí para vocês. Não precisam me responder, mas para refletir e buscar no Senhor. Eu tenho que decidir aonde eu vou me refugiar. Se eu vou me refugiar na dor, na dificuldade, no medo, ou se eu vou me refugiar à sombra das asas do Deus Altíssimo. Uma outra pergunta é: o que eu tenho que aprender e fazer neste tempo de caverna? Pergunte para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que aprender e fazer neste tempo? E como essas lutas, essa caverna, podem contribuir para o meu propósito? E, para finalizar,
eu vou ler o texto de 2 Samuel 5, do 1 ao 5, que fala: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então, o que eu queria deixar para vocês nesta noite, que nós servimos a um Deus de propósito e que Ele cumpre propósitos. Aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor falou que faria na nossa vida, Ele fará. E o único que pode impedir o propósito do Senhor de se estabelecer e frutificar nas nossas vidas somos nós mesmos. Ninguém mais, né? Nem o inimigo, nem a dificuldade, nada pode nos parar se nós estivermos posicionados no Senhor e caminhando segundo o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Você que está em casa e você que está aqui também, quiser ficar de pé, quiser ficar sentado, eu vou orar, né? Para que neste momento o Senhor venha dando clareza para você do tempo que você está vivendo. Que o Senhor venha abrindo os teus olhos espirituais e que você pare de ver neste momento as situações de forma natural. Mas que o Senhor te leve a um outro nível de visão. Que você possa enxergar tudo aquilo que Ele está tratando na tua vida, na tua família, neste momento. Nós sabemos que não é um momento alegre, um momento de regozijo, né? Porque nós sabemos que tem muita gente morrendo, muita gente em dificuldade, mas estar com o Senhor é sempre um motivo de alegria. É sempre um motivo de regozijo estar com o Senhor, né? E nós podemos perder tudo nesta vida e não fará diferença, mas se nós perdermos a presença do Senhor, isso tocará a eternidade. Então, se tem uma coisa que nós temos que cultivar neste tempo de caverna forçosa que nós entramos, é a presença do Senhor. Então, que você seja conduzido a buscar ao Senhor como nunca antes. Que o Senhor venha te dando clareza de propósito neste tempo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta noite, Senhor, por nós que aqui estamos. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão assistindo essa transmissão, aqueles que virão assistir no futuro, Pai. Senhor, nós vivemos um tempo difícil, Senhor, um tempo de caverna, um tempo, Senhor, onde a humanidade está reclusa, Senhor. Pai, nós não entendemos exatamente os propósitos, os desígnios deste tempo, mas nós sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, Senhor. Que este tempo, Senhor, está trabalhando na nossa vida como nunca antes, como nunca esta geração, Senhor, viveu. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nesta hora, Senhor, visitando as nossas vidas. Pai, que o Senhor retire do cárcere, Senhor, as almas que estão presas. As almas, Senhor, que não estão vendo saída. As almas que não estão vendo direção, Senhor, e luz no fim dessa caverna, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita cada pessoa neste momento, Senhor. Aquelas que estão, Senhor, doentes emocionais, doentes psicológicas, Pai, nós sabemos que isso tem sido uma constante neste tempo e que o inimigo, Senhor, tem encarcerado muitas pessoas, Pai, com essas enfermidades. E nós sabemos que, embora existam psicólogos, psiquiatras, remédios, nós sabemos que a cura só está no Senhor. Que só o Senhor pode nos curar das ansiedades, Senhor, que tem aprisionado a nossa alma. Que só o Senhor pode curar da depressão, Senhor, que tem matado, Senhor, pessoas de todas as idades, de classes sociais, Senhor, de situação econômica. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Olha para nossas vidas, Senhor, neste momento, Pai, e venha nos curando, Senhor. Liberta a nossa alma do cativeiro, ó Pai.
Em nome de Jesus, Pai, vem dando discernimento e estratégia para cada um, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que o Senhor está tentando tratar neste tempo, Senhor. Conduza cada um de nós, cada um que está assistindo, para mais perto de Ti, ó Pai. Senhor, nós clamamos pela Tua intervenção, Senhor. Pai, além das necessidades psíquicas, Senhor, emocionais, há necessidades, Senhor, físicas. Há pessoas que estão adoentadas, Senhor, nesta quarentena e não conseguem, Senhor, socorro, porque os hospitais, Senhor, estão lotados por conta do Covid. Pai, nesta hora visita estas pessoas e libera a palavra de cura, Senhor. Pai, que o espírito de doença, de enfermidade que tem assolado as famílias, caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o espírito de morte que tem rondado, caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o espírito de falência, que tem encarcerado, que tem trazido transtorno para muito pai, mãe de família, Senhor, para muitos profissionais, empresários, que tem atormentado dia e noite, nós damos uma ordem que seja cessada agora em nome de Jesus. Pai, que aquele que é fiel a Ti, aquele que busca a Ti, Senhor, aquele que Te serve, que seja o momento, Senhor, do mundo ver o que está na Tua palavra, a diferença daqueles que Te servem e a diferença daqueles que não Te servem, não porque o Senhor faz acepção de pessoas, mas porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, ó Pai. Senhor, nesta hora entra com provisão, com providência, abre portas de emprego para aqueles que estão clamando, Senhor. Pai, aqueles que estão com dívida, Senhor, prover recursos para eles pagarem, Pai, em nome de Jesus. Pai, mas visita cada um nesta hora, tira as escamas dos olhos, Senhor, tira, Senhor, as correntes dos pés daqueles que estão acorrentados e não conseguem caminhar, Senhor. Pai, tira as algemas, Senhor, abre as portas de ferro, Senhor, remove o céu, Senhor, de bronze, Pai, e abençoa as vidas, Senhor. Leva cada um se posicionar no chamado, se posicionar no propósito, Senhor. E que cada alma, Senhor, venha se regozijar na Tua presença. Que cada alma, Senhor, venha profundamente se render a Ti, Senhor. E que cada alma venha ter uma experiência como nunca antes. E que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de receber o Teu Espírito, Senhor, e de ter o sacrifício de Jesus nos perdoado, Senhor, e nos reconciliado contigo. Pai, se tem alguém que está assistindo nesta hora, Senhor, que não conhece ao Senhor, Pai, eu peço que o Senhor visite esta vida com salvação, Senhor, em nome de Jesus, que os cativeiros venham ser abertos, Pai, e que esta pessoa venha ser transportada, Senhor, do império das trevas, para a maravilhosa luz, Senhor. Dá entendimento, remove a cegueira do entendimento daqueles que não Te conhecem, Senhor, para que eles venham Te conhecer e ter o privilégio, Senhor, de viver em liberdade, Senhor, de viver em cura, em restauração e libertação verdadeiramente, Pai. Eu Te agradeço por esta oportunidade, Senhor, e Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.